anjos diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros, Vamos parar aqui nesse verso, irmãos. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Santo e poderoso Senhor, mais uma vez nós estamos diante da Tua gloriosa e santa presença. Tu és o Deus que fala com a Tua igreja. Desde o princípio foi assim. Na criação, na redenção, desde o Antigo Testamento, por meio dos profetas, hoje por meio do Filho, o Senhor fala com a igreja. O Senhor é o Deus que fala, por isso, Senhor, fala conosco. Glorifica o Teu Filho, exalta o nome do Teu Filho, para que possamos encontrar, ó Deus, descanso para a nossa própria alma. Fortalece a Tua igreja, aviva o Teu povo, renova a esperança na medida em que ouvimos a Tua voz. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Essa é a seção do texto de Hebreus 1, irmãos, que ainda lida com o tema Jesus é superior aos anjos. Só que agora ele vai mostrar um distintivo diferente a essa realidade. Primeiro, ele vai mostrar quem são os anjos e o que eles fazem. Depois ele vai mostrar quem é Cristo e qual é a autoridade e o poder que ele tem. Então, no verso 7, ele começa dizendo: ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Aqui, irmãos, nesse texto especificamente, ele vai estabelecer o princípio claro de que os anjos são ministros, isto é, são servos, enquanto que o Senhor, ele é o que governa, é o rei, o soberano, o que tem domínio sobre tudo e todos. Enquanto um é servo dele, ele é o Senhor de todos eles. Então, por exemplo, você vai perceber que no contraponto, no verso 8, ele diz: mas acerca do Filho, ele começa, o teu trono, descrevendo exatamente o domínio e o governo dele, diferentemente dos anjos que servem ao Senhor. E é claro que eles servem à igreja também. Se você olhar no verso 14, quando nós ainda trataremos desse tema, lá no verso 14, ele diz: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, esses aqui, literalmente, são descritos como servos, irmãos. Anjos que são servos. Eles são gloriosos, é verdade, mas eles são servos. Nós nunca deveríamos desprezar os anjos. Nunca deveríamos, irmãos. Veja, é para a glória de Deus que esses servos e ministros foram criados e empregados. É para a glória de Deus e para o serviço da igreja que eles foram criados. O comentarista comenta com um detalhe impressionante esse texto, dizendo o seguinte: os anjos são, na realidade, eles são descritos nas Escrituras como aqueles que executam a ordem divina com a rapidez do vento e a força do fogo. A rapidez do vento e a força do fogo. Lembre-se que aqui nós estamos diante da citação do Salmo de número 104, verso 4. Mais um texto citado com base para fortalecer a mesma teologia. Jesus Cristo é superior aos anjos. A sua glória, a glória do Senhor,
é manifestada aqui. Entenda que, embora a glória dos anjos seja menor do que a glória do Filho, irmãos, a glória deles é significante. Em todo lugar onde eles aparecem na Bíblia, eles causam temor no coração dos homens. Perceba que no livro de Apocalipse, por sinal, quando o apóstolo João, ele viu o anjo, ele foi tentado a adorá-lo. O anjo que apareceu a ele lá em Apocalipse 19, verso 10. E o anjo disse, e o anjo vai repreendê-lo, dizendo, adora somente a Deus. Ele tinha consciência, ele não foi criado para ser adorado ou servido, ele foi criado para servir, para poder ser aquele que é instrumento de Deus, para servir a Cristo. E você vai lembrar, irmãos, como eles serviram a Cristo de tantas maneiras. Quando no dia da tentação de Cristo, lá no texto de Mateus, no capítulo 3, quando Jesus Cristo é tentado ali, naquele texto, no capítulo 4 especificamente, 3 e 4 de Mateus, você encontra essa informação, quando Jesus é tentado e quando Satanás é expulso da presença de Cristo, quando Satanás tenta conduzir Cristo a se curvar diante dele, Jesus disse, somente a Deus se deve adorar. E ele então, ele diz, sai, Satanás, arreda-te, Satanás. Naquele momento, diz o texto, os anjos vieram e serviram a Cristo. No dia em que Cristo estava com a maior dor que um homem jamais pôde sentir nessa terra, no dia em que ele estava assim caminhando para a cruz, no jardim do Getsêmani, ele disse, Pai, a minha alma se angustia até a morte. O texto diz no Evangelho de Lucas, os anjos vieram e confortaram Cristo. Eram servos de Cristo. Eles vieram para esse fim e eles se servem a Cristo, eles servem a igreja de Cristo. Por isso o verso 14 diz, ele veio também para ministrar, servir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eles são criaturas gloriosas, podemos dizer, irmãos, a ponto de você lembrar que ali, na invasão de Judá, depois do Reino Norte ter sido destruído completamente pelos assírios, e ali Samaria foi dizimada, e eles partem para Jerusalém. Quando eles chegam às portas de Jerusalém, um único anjo dizimou mais de 160 mil homens. Um único anjo. Eles são rápidos como o vento e são fortes como fogo. É o que o texto diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Os anjos do Senhor. Mas agora, de maneira distinta, ele passa a descrever Cristo entronizado. Ora, se os anjos servem, Cristo é o Senhor, é o soberano, Jesus é o Senhor. Ele é o Rei, Ele é o que domina, é o que tem autoridade sobre tudo e todos. O teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. O teu trono é de fato para todo sempre. Aqui nós temos alguns pontos que chamam de fato a nossa atenção e que devem ser analisados com mais cuidado, podemos dizer assim, irmãos. Aqui é a quarta citação no verso, não é? E ele diz que esse texto descreve que Deus, o teu trono, ó Deus, veja, ele chama aquele que está sentado no trono de Deus. E quem é que está no trono aqui? Quem é que vai ser descrito? Cristo, irmãos. O próprio autor da carta aos Hebreus está dizendo, citando o Salmo, que nós vamos a ele agora, ele cita dizendo, o teu trono, ó Deus. Cristo é Deus, essa é a declaração do salmista, literalmente. Venha comigo, por favor,
no livro dos Salmos, sem desmarcar Hebreus, Salmo de número 45. É um texto glorioso esse salmo, ele descreve o casamento do rei com a sua igreja. É Cristo e a igreja aqui claramente descrito. Salmo de número 45, a partir do verso 6. O texto diz assim: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. E aqui, voltando para o texto de Hebreus, veja a citação bem próxima, irmãos. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, verso 8. E cetro de equidade, Hebreus 1, 8. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com um óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Veja, o teu trono, ó Deus, Deus, o teu Deus, te ungiu. E aqui você percebe uma distinção importante das pessoas da Trindade. Jesus é Deus, mas quem vai ungí-lo é Deus. A primeira pessoa da Trindade, a segunda pessoa da Trindade, descritas nessa glória do texto. É isso que está sendo aqui manifestado de modo belíssimo, eu posso dizer, irmãos. A linguagem dos salmistas, irmãos, e especialmente do Salmo 45, é aplicado com um aspecto próprio, particular, não é? Ele diz assim: isso pertence à linha messiânica de Davi. Ali é Davi que ele está se referindo, literalmente, no texto que aponta para Cristo, que é citado aqui no texto especificamente. É claro que é tanta citação do Antigo Testamento que eu vou precisar que vocês tenham um pouco de paciência, e a gente precisa ler alguns textos para poder compreender melhor o texto de Hebreus, sem dúvida alguma. Então, primeiro nós vamos, olhando, sem desmarcar Hebreus, nós vamos para o segundo livro de Samuel, por favor, que é o pacto que Deus fez com Davi. Veja, o salmista está descrevendo a linhagem davídica, não é? E veja, 2 Samuel, capítulo 7, verso 16, diz assim o texto sagrado: porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. O que vai ser para sempre? O trono de Davi. O teu trono será para sempre. Agora, preste atenção, irmãos, que esse texto de 2 Samuel, ele é citado no Salmo de número 89. E veja os detalhes que o salmista acrescenta a esse texto. Por favor, Salmo de número 89 diz assim, a partir do verso 3 e depois o verso 20. Salmo 89, 3 diz assim: fiz aliança com meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Veja o verso 4 ainda: para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e nas assembleias dos santos a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Veja, agora ele faz uma comparação até com os anjos. Ele diz: quem entre os seres celestiais se compara ao Senhor? O teu trono é para sempre. O teu trono é eterno. Veja o verso 20 do mesmo salmo, por favor. Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Com o meu santo óleo o ungi. Que perspectiva interessante, irmãos. Davi foi literalmente ungido para ser rei. Literalmente, ele foi ungido para ser rei. Se você não desmarcar o Salmo 89, o verso 14 diz assim: justiça e direito são o fundamento do teu trono, graça e verdade te precedem. Um pouco daquilo que é citado na carta aos Hebreus.
O reino dele é baseado na justiça e na verdade. O trono dele é estabelecido assim. É dentro dessa perspectiva, irmãos, de que a linhagem davídica é aquela para onde esse texto aponta. Nós somos aqui estabelecidos no Salmo e Hebreus, no capítulo 1, dizendo: o teu trono, ó Deus, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Davi ali prefigurava o reino eterno de Deus. E o nosso autor aqui, irmãos, literalmente, ele diz isso, que esse que é para onde aponta o texto é, na realidade, o Filho do próprio Deus. O Filho encarnado de Deus, aquele que é verdadeiro homem, verdadeiro Deus, aquele em quem o reino davídico verdadeiramente encontra o seu significado, o reino eterno. E aqui, só um detalhe tão importante para nós, é que esse reino, irmãos, ele é fundido, entende? Lembre-se, você vai encontrar nos Salmos esse tipo de linguagem. O Senhor está nos céus, mas ele diz, o trono dele está em Sião. Ele reina de Sião. E por que Davi quis levar literalmente a arca e o seu trono para Jerusalém, para o trono onde Deus estava? Para fundir os dois reinos, isto é, o reino eterno com o reino messiânico. Você entende? Ali é a figura perfeita. Jesus Cristo é que cumpre toda essa linguagem davídica. O reino do Senhor é fundido no trono do Senhor. Ali eu tenho o que é verdadeiramente Deus e o que é verdadeiramente homem. O teu trono, ó Senhor, o teu trono, ó Senhor. Essas passagens aqui, irmãos, que nós acabamos de citar, indica quão apropriadamente essa declaração é feita. Veja como ela diz assim, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Aqui ele chama esse que está assentado, aquele que é Deus, o teu trono, ó Deus. E depois, cetro de equidade é o cetro do seu reino. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. O que é que esse reino tem, irmãos? É aplicado literalmente ao Filho exaltado e também encarnado. O que se fez homem e o que foi exaltado. O que governa para sempre. Ele tem justiça absoluta e equidade. E ele tem autoridade para dominar sobre tudo e sobre todos. O grande ponto aqui e a grande razão para esse texto ser estabelecido, irmãos, é que há um contraste entre o ofício eterno, real, e o ofício terreno, literalmente. Quem é o Senhor? O Senhor é aquele que é Deus e que governa eternamente com verdade, equidade e justiça. Ele é Deus. E quem são os anjos? São servos desse rei. Os anjos, o Senhor é superior a eles. O Senhor é superior a eles. Cetro de equidade é o cetro do seu próprio reino. Ele tem o domínio sobre todas essas coisas e ele é Senhor sobre isso. Martinho Lutero chega a dizer assim, irmãos, o Evangelho de Cristo ou a palavra de Deus é o que está sendo anunciado aqui, isto é, o cetro dele, a palavra dele, o Evangelho dele. É o que Martinho Lutero interpreta, o cetro de equidade é o cetro do seu reino, o que ele proclama, o que ele anuncia, a justiça e a salvação é o próprio Evangelho de Cristo. E aí, na sequência, preste atenção na autoridade dele, ainda no versículo 9, agora ele diz, amaste a justiça e odiaste a iniquidade.
Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com um óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Aqui, irmãos, não significa, e aqui é importante entender, lembre-se que Cristo aqui está sendo elevado acima dos anjos como aquele que é o mediador da aliança. Não é, entendem, como mediador nós estamos falando do verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então é aquele que conquistou isso, porque Deus, Jesus Cristo sendo Deus, sim, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Como Deus, ele não conquista isso, porque ele a sua natureza é assim, mas como mediador, assim é o seu reino. E como é que ele conquista isso como mediador do pacto? E aqui precisa entender melhor o texto, irmãos. Perceba, não diz apenas a santidade eterna do Filho como aquele que é Deus, mas a sua vida e ministério como Filho encarnado de Deus na terra. Ele ama a justiça e ele odeia a iniquidade. Isso aqui é a essência preliminar daquilo que ele fez na cruz, irmãos, da sua morte, aquilo que ele realizou na cruz do Calvário. Ele morreu pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, 1 Pedro 3,18. A perfeição da obediência dele culminou, irmãos, na cruz. A medida do amor, da justiça, veja, aqui essa é a medida do amor que ele tem. Como é que eu sei que ele ama a igreja? Como é que ele ama o seu povo? Porque ele ama a justiça e odeia, como diz o próprio texto, a iniquidade. Ao mesmo tempo em que ele tem misericórdia para com a igreja dele, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Onde Deus revela que ele ama a justiça e odeia a iniquidade com mais veemência? Na cruz do Calvário. É lá o lugar onde isso é declarado com todas as letras. Por quê, irmãos? Por que exatamente? Porque ali ele morreu pelos nossos pecados, sendo justo, sem nunca ter cometido pecado. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Além do mais, irmãos, perceba que esse é o reino, essa é a obra dele, é a obra desse reino, ele ama. Então, não é apenas ele, não é no aspecto dele exaltado, mas como ele fez isso na cruz do Calvário por nós. Mas tem um detalhe interessante. Ele diz assim: por isso Deus, o teu Deus, te ungiu. E aqui entra um elemento interessante. Deus ungiu. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com um óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Cristo é o ungido de Deus. Você vai lembrar, irmãos, lá em 2 Samuel 2,4, que o profeta veio quando chamou Davi, ele foi ungido ali como rei de Israel. Davi, para onde a linhagem de 2 Samuel 7 apontava, lembre-se disso, Davi então, ele era aquele para onde ele apontava para Cristo, ele era um Cristo, podemos dizer assim, que apontava para o Cristo, aquele que era ungido de Deus. Lembre-se o detalhe da informação, irmãos. Ele diz, olha, ele te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Entenda, muitos foram ungidos antes dele, mas ele foi ungido como nenhum outro foi ungido. Ele recebeu a unção da alegria. Nós vamos falar sobre isso agora, um pouco mais na frente. Você vai ainda perceber, irmãos, que ele foi cheio do Espírito Santo. Essa é a beleza do texto sagrado. O Filho encarnado é o Deus, é aquele que é ungido de Deus, o ungido de Deus. O Filho encarnado. Ele foi ungido por Deus para um propósito muito claro.
Você vai lembrar que Jesus declara isso em Isaías 61, você vai perceber que em Lucas 4 ele vai dizer que aquele texto de Isaías se cumpriu nele, quando diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. Ele foi ungido pelo próprio Deus, pelo Espírito, para poder servir como Senhor da igreja. Ele foi dessa maneira estabelecido. Mas, por outro lado, essa unção, ela é distinta. Como? Nenhum outro foi ungido como ele foi ungido. Porque tem um detalhe nessa unção, irmãos, que ele descreve. Ele escreve assim: com óleo de alegria. Com óleo de alegria. Se você, sem desmarcar o texto, lá em Isaías 61, voltando ao texto que a gente conhece bastante, não é? Mas no verso 3 em particular, você encontra essa declaração. O profeta Isaías, no capítulo 61, verso 3, diz assim: e a pôr sobre a quem em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Veja, ele foi ungido por Deus para ser profeta. No versículo 1 diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Ele é profeta, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Ele é sacerdote e a proclamar a libertação dos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Ele é rei, ele foi ungido nos 3 ofícios. Mas aí o que é que acontece literalmente, irmãos? Ele vai apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer essa troca gloriosa, irmãos. Cinza, uma coroa. Ele diz assim: por sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto. Ele vai derramar alegria. Por isso, a unção dele, diz o texto, ele diz assim: ele ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. A eterna redenção foi realizada por Cristo para salvar o mundo, aqueles que ele escolheu, irmãos. E essa é a causa da alegria de estar na presença de Deus. O ungido, aquele que foi ungido com óleo de alegria, ele recebeu também a unção do óleo de alegria. E é por isso que ele derrama a alegria sobre os seus. Veja, ele foi ungido, ele primeiro recebeu, e ele então, ele entrega isso ao seu povo. É por isso que Isaías vai dizer, ele unge os seus com alegria, enquanto ele agora em Isaías, aqui em Hebreus, ele é aquele que é ungido com alegria, o óleo da alegria. Ele foi exaltado dessa forma, irmãos. Você vai lembrar que o salmista no Salmo 16 diz isso, não é? Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua presença há plenitude de alegria. Você sabe que o Salmo 16, qual é o contexto dele? Teológico, é a ressurreição de Cristo. Quando diz que, lá no Salmo 16 diz que o servo não viu corrupção. Ele está descrevendo a ressurreição de Cristo. E imediatamente ele diz, na tua presença há plenitude de alegria. Plenitude de alegria. O que isso aponta? O que isso aponta, irmãos, em termos... Que alegria é essa? O que foi derramado sobre nós? Por meio desse que se assentou no trono eterno e tem poder. É a própria obra do Espírito. Preste atenção se não é exatamente isso, irmãos. No livro de Atos, no capítulo 2, lá em Atos, no capítulo 2, você vai lembrar que essas são as palavras de Pedro naquele contexto. Atos, no capítulo 2, diz assim o texto sagrado. Atos, capítulo 2, verso 33, diz assim a palavra de Deus. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai, veja, só um detalhe, irmãos, no 33 ele descreve
no 32, ele descreve que a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós testemunhamos. Então, ele ressuscitou. E o que aconteceu quando ele ressuscitou? Ele entrou na presença de Deus, posteriormente. Aí o 33 diz, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo. O que aconteceu? Quando ele entra na presença de Deus, o que acontece? Ele recebe do Pai a promessa do Espírito. E o que ocorre? E ele envia o Espírito e ele é derramado sobre a igreja. A promessa do Espírito Santo derramou isto que vedes e ouvis. O Espírito foi derramado. O que vocês estão vendo e ouvindo foi porque ele recebeu o óleo, ele foi ungido com a unção que ninguém mais recebeu. E deixa eu tentar dizer isso para vocês da seguinte maneira, irmãos. Por isso que esse é um texto que é impossível não ter que mexer em outros versículos, porque aqui é fundamental. Por que essa comparação? Ele é mais do que. Mais do que. Nós lemos há pouco tempo no Salmo 45 essa realidade. Mas nós podemos ler isso, irmãos, lá em Levítico 16. Por favor, sem desmarcar Hebreus, Levítico capítulo 16. Preste atenção o que acontecia com o sumo sacerdote. Levítico capítulo 16. Diz assim o texto, irmãos, no versículo 16, verso 32, diz assim o texto sagrado. Quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar de seu pai, fará expiação, havendo posto as vestes de linho e as vestes santas. Preste atenção aqui, irmãos, ele descreve aquele que for ungido. Veja só, quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar de seu pai, fará expiação, havendo posto as vestes de linho, as vestes santas. Esse que for ungido é o que vai fazer o trabalho do seu pai e vai se vestir para esse propósito, literalmente para esse propósito. O texto do Salmo 45, 7 diz exatamente isso, irmãos. Quando diz, veja só, o Salmo 45, a gente vai a ele, mas em Levítico, abra em Levítico 21, só um outro texto que pode nos ajudar nesse sentido também. Levítico 21, verso 10 diz assim, o sumo sacerdote entre seus irmãos, veja, então, ele tem vários sacerdotes. O sumo sacerdote é da linhagem dos sacerdotes, tá certo? Então, ele vai ser destacado. Como é que ele é destacado dos seus irmãos? O sumo sacerdote, entre seus irmãos, sobre cuja cabeça for derramado o óleo da unção e que for consagrado para vestir as vestes sagradas, não desgrenhará os cabelos, nem rasgará as suas vestes. O sumo sacerdote, entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo. Entenda, ele foi ungido como sumo sacerdote. Entre os irmãos, ele foi destacado, separado para aquele propósito. Aí você entende lá em Hebreus, quando diz, a nenhum outro ele ungiu com o óleo da alegria. A nenhum outro ele fez isso. Porque, irmãos, aonde esses sacerdotes entravam? Eles entravam no tabernáculo terreno. O texto de Atos 2 vai dizer, ele está à direita de Deus. Hebreus, na sequência, vai dizer, ele adentra o santuário que não foi feito por mãos humanas. E ele, ao adentrar ali, ele recebe a promessa do Espírito. E aí eu tenho, por que ele derrama sobre a igreja, irmãos, essa verdade. Essa expressão,
usada em Hebreus, que é usada também nos Salmos, você vai encontrar isso, essa expressão que diz assim: o teu Deus te ungiu com óleo de alegria como nenhum dos teus companheiros. Quando ele descreve essa expressão, não é que ele está sentado à direita de Deus Pai, por exemplo, lá no Salmo ele descreve isso. Ele está ali, ele está à direita, ele está sentado à direita de Deus Pai, como o Salmo 45 vai dizer, como o Salmo 110 vai dizer, significa que ele é verdadeiramente Deus. Não é que ele está sentado do lado de alguém, que ele tem uma coautoria, não. Ele tem a mesma autoridade de Deus. Ele é Deus. O que o nosso autor aqui, irmãos, enfatiza com tanta glória é que aqui é essa a linguagem do pacto e não há dúvida. Porque ele disse assim: Deus, o teu Deus, essa é a linguagem pactual. Esse é o mediador da aliança. O teu Deus, ele veio no lugar da igreja. Ele veio para derramar a igreja. Ele leva, enquanto ele está na terra, o pecado do seu povo. Ele é justo e santo. Ele morre sem nunca ter pecado. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Então o Pai lhe concede uma unção que nenhum outro companheiro recebeu. Nem Davi, nem os sacerdotes do Antigo Testamento. Alguns pensam que nem os anjos, mas nenhum lugar na Escritura os anjos são ungidos, então não entendo que aqui seja uma comparação com os anjos nesse particular. Certamente ele se refere aos que foram ungidos no Antigo Testamento. Nenhum deles assentou-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E de lá derramou o Espírito sobre a igreja. O Espírito Santo, irmãos, que é o reflexo glorioso daquele que odeia a iniquidade e ama a justiça. O Espírito que vai santificar a igreja, verdadeiramente. A autoridade de Cristo sobre os anjos é revelada com toda a glória nesse aspecto, com toda a glória, sem dúvida. Deixa eu fazer as últimas considerações, irmãos, antes de concluirmos a exposição desse texto, por favor. Primeira coisa, eu queria que você notasse que Jesus Cristo aqui, ele é descrito exatamente como o rei distinto dos anjos. E como é que ele assume, como é que ele adentra os céus, sendo justo e santo, recebendo a unção e abençoando a sua igreja com o Espírito. Essa é a glória dele. Mas existe aqui, irmãos, a certeza de que Jesus Cristo é Rei, eterno Rei, o Deus eterno, e o Deus e também o mediador da aliança. Existem alguns distintivos que descrevem um rei e a realeza. Um deles é a espada. É a espada. No Salmo 45, que nós já lemos, no verso 3, você vai perceber que lá ele não faz menção apenas, irmãos, ele não faz menção apenas do que lemos nos versos 6 em diante. Mas veja o Salmo 45, no verso 3, diz assim: cinge a espada no teu flanco, herói, cinge a tua glória e a tua majestade. Lá no verso 6 diz: o teu trono, ó Deus, entenda, ele tem o distintivo da realeza, ele tem uma espada. E nós entendemos isso, irmãos, que isso aqui é a palavra de Deus. Esse é o grande instrumento pelo qual o Senhor Jesus mantém e propaga a glória e a honra do seu reino nesse mundo. Cinge a espada no teu flanco, herói, cinge a tua glória e a tua majestade.
Mas não apenas ele tem esse distintivo, ele tem também o cetro que nós lemos em Hebreus 1, verso 8. Essa é uma marca da realeza, irmãos. O cetro de justiça é o cetro do reino. Aqui nós podemos entender o Espírito Santo, como nós vimos no verso seguinte, que é derramado sobre nós. O Senhor derrama o seu poder e o seu governo sobre toda a igreja. Mas não apenas isso, ele tem uma coroa. Em Apocalipse 6, verso 2 diz, uma coroa foi dada a ele. Então ele foi, conquistou e continua conquistando. Ele é aquele que é o rei coroado. A coroa foi colocada sobre sua cabeça. Mas não apenas isso, irmãos. Ele carrega um brasão nos seus braços. E sabe o que brasão é? Aquele que diz, o leão da tribo de Judá. O grande e vitorioso rei e conquistador de toda a terra. Não apenas isso, o distintivo que caracteriza ele está no verso 8 de Hebreus 1, um trono. Teu trono, ó Deus, é para sempre. Todas as pessoas, toda a criação está sujeita à sua autoridade. E no Salmo de número 2, verso 9, diz, o seu reino governa sobre tudo. Melhor, o Salmo 103, verso 19 diz isso, o seu reino governa sobre tudo. E Hebreus 1,6 diz, todos os anjos dos céus o adorem. Todos os anjos dos céus o adorem. Ele governa a igreja. Ele tem autoridade sobre a igreja, ele é o cabeça da igreja. Ele governa tudo e todos e também a sua própria igreja. Deus colocou a coroa sobre a cabeça do Senhor. E é do céu que ele governa. Ele está sentado no trono. Ele tem um cetro da justiça. E há escrito, leão da tribo de Judá. E ele agora, irmãos, ele é o cabeça e a autoridade dos céus. Ele é o único que pode estabelecer leis e que todos devem estar sujeitos à obediência. As suas leis estão contidas na sua palavra. E essas leis alcançam tanto o homem exterior quanto o homem interior. A insígnia, os distintivos de rei estão todos perante ele. Todos eles. Espada, cetro, coroa, brasão, trono. Ele é o Senhor. De fato, ele é o Senhor. É por meio deles, irmãos, que a igreja ela é guiada e submissa. Mas eu queria, diante dessa verdade geral estabelecida no texto, eu queria fazer as últimas aplicações dessa verdade para a vida para a vida da igreja, para a vida daqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Primeiro, olhando para os reis da terra, lembre-se, o reino do Senhor é eterno. E quando você olha para o mundo, e para aquilo que o mundo pode fazer contra a igreja, e você se desespera diante de um governo ímpio, não faça isso, não tema. O reino do nosso Cristo, do nosso Redentor, é eterno, o seu trono é para sempre. Esses passaram. Onde está Faraó? Onde está Nabucodonosor? Onde estão os reis e os imperadores que se levantaram contra a igreja? Todos sucumbiram. E o nosso Senhor reina para sempre. Não há motivo para temermos. Ele reina para sempre.
Ele está sentado e reina a igreja, governa a igreja, irmãos. E esse reino é distinto do governo civil. Esse reino foi entregue aos oficiais da igreja. Não foi entregue aos governadores, foi entregue aos oficiais da igreja, que são aqueles que foram escolhidos pelo povo de Deus, segundo a palavra de Deus, para que governem a sua igreja. E quem disse isso foi Cristo, irmãos. Os negócios, as transações, os acordos nesse reino são regidos pela lei ordenada pelo Senhor na sua palavra, instruída pelos oficiais ordenados pelo próprio Senhor. Aqueles que impedem a igreja de governar como Deus ordena, se levantam contra aquele que reina para sempre, e esses serão destruídos. Esse governo da igreja, irmãos, ele não pode ser alterado pelo poder da terra, nem por governo civil ou eclesiástico, entenda isso. Entenda que esse é o governo estabelecido pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Outro aspecto importante, ninguém tem poder para apontar, entenda, qualquer parte do culto ao Senhor na igreja de Cristo. Ninguém, se Cristo ordenou o modo como ele vai ser adorado, ninguém tem autoridade de instituir regras do modo como devemos adorar, só aquele que está sentado no trono e governa a igreja, esse que tem toda a autoridade. Ele é o único legislador da igreja, ele tem, irmãos, ele tem a sua palavra, o fundamento para que possamos adorá-lo, e aquilo que ele requer dos seus súditos. Qualquer um que aponte, irmãos, cerimônias de culto e adoração, que não carreguem a estampa dessa instituição, que não carregue o brasão desse reino, deve ser banido, e nós não podemos nos submeter. Qualquer um que se levantar de outra forma. A verdade do reino de Cristo é um sólido fundamento de sofrimento, para o sofrimento. Nesse reino você pode perder tudo, tudo que for bom para você nessa vida. Você pode perder qualquer coisa, você pode perder sua saúde, você pode perder os seus bens, você pode perder sua fortuna, você pode perder tudo o que você tem. Esse reino te dá garantia que você não vai sucumbir, porque esse reino é para sempre. As coisas dessa vida não vão destruir a esperança que nós temos nesse rei. Esse foi o fundamento do sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. É o fundamento do sofrimento dos apóstolos. Paulo disse, não recebi apenas a graça de crer, mas a graça de padecer pelo seu nome. Ainda, a igreja ultrapassará e sobreviverá, irmãos, a todas as tempestades que vierem contra ela. Sejam tempestades da terra, sejam do inferno. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ainda, não importa quão pobre você seja, crente no Senhor Jesus Cristo, não importa quão difícil seja a sua vida nessa terra, no meio desse mundo caído, esse navio que está quebrado e que você está nele, nesse mundo caído, o capitão levará até a costa, seguro. A maior dúvida da sua alma, a fagulha da graça que é preservada na tua alma,
te fará sobreviver a um oceano de lutas e conflitos. A fagulha da graça te sustentará. Ele nos protegerá até o fim. Mas deixa eu me dirigir a você que não tenha Cristo nessa noite do santo dia do Senhor. Você que não se sujeita às ordenanças e à disciplina da casa de Cristo. Você rejeita Cristo como seu governador, Senhor e soberano. Você até faz o seguinte: você negligencia atender regularmente às ordenanças das instituições divinas. Você não se submete à disciplina, à censura. Você vive uma vida de escândalo. Você anda conforme o seu próprio pensamento. Sabe quem você é? Você é inimigo do rei de Sião. O inimigo dele. Arrependa-se da sua rebelião, ou você será destruído com todos os outros inimigos. Com todos os seus inimigos. Quantas coisas, irmãos, você pode rejeitar nessa terra por causa da glória desse reino? Ele é Deus. Ele é igual ao Pai. Os anjos e os homens se curvam diante dele. O maior monarca e mais santo que já existiu e existe para sempre. Quantas coisas você pode deixar de ter nesse mundo se você entender a glória da pessoa desse rei que você deve se submeter. Considere, por último, a miséria da tua condição, até que você se submeta a ele. Você está debaixo da escravidão de Satanás. Você é escravo do príncipe das trevas, o espírito que governa esse mundo. Você está sem Deus. Você está sem as promessas do pacto. Você não tem paz. Você não conhece o que é perdão. Você não tem comunhão com Deus. Você não tem direito aos céus. E você é escravo dos seus próprios desejos. Submeta-se hoje a esse rei que ama a justiça e odeia a iniquidade, que está sentado à direita de Deus e que derrama sobre a igreja o óleo da alegria, o poder do Espírito. E é isso que nos livra de todas as cadeias que hoje nós estamos sem Cristo envoltos. Exatamente isso que nós temos hoje. Essa é a oportunidade que você tem hoje de fugir do governo da carne, do governo de Satanás e do governo do mundo e se humilhar diante daquele que tem poder para mudar a tua sorte. Venha a Cristo hoje, submeta-se a esse Senhor e você será salvo. Vamos à presença de Deus em oração mais uma vez, irmãos. Ó Deus bendito, quão glorioso é o teu nome quando ouvimos a tua palavra e quando Cristo é desvendado diante dos nossos olhos.
e a glória e a majestade dele se manifestam a nós. Ó Senhor, que os nossos olhos estejam atentos a essa verdade dia e noite, para que possamos sempre e sempre viver sujeitos a Ti, à Tua autoridade e ao Teu governo. Obrigado, Senhor, porque o nosso Redentor é maior do que os anjos. Os anjos não podem salvar. O nosso Redentor se fez homem, sofreu em nosso lugar, para redimir o seu povo do pecado e da escravidão. E o Senhor reina poderosamente. E é sobre esse governo que nós estamos. É sobre esse governo que e a esse governo que nós nos submetemos. Ajuda o teu povo e fortalece a tua igreja. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Nós vamos, irmãos, presença de Deus, cantando o